E aí pessoal, estou de volta para mais uma modelagem, projeto molde de sopro, ok? E vou iniciar abrindo um arquivo novo de peça, esboço, plano superior, retângulo central. Vou criar um retângulo com as dimensões 109 e 54. Base extrudado 23 e OK. Vou criar um esboço nessa face, um diâmetro nesse ponto, com uma cota de 32. Corte extrudado 4 e OK. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, ferramenta linha, arco de 3 pontos, dou um clique nesse ponto e vou posicionar o arco. Pressiono a tecla Ctrl, seleciono o arco, esse ponto, coincidente, OK. Aparar entidades, vou aparar a linha do arco, OK. Vou criar as cotas, essa linha 6, o arco 4, essa linha com a linha de centro 6, pressiono Ctrl, seleciono a linha de centro, o ponto do arco, coincidente, OK, e vou fechar o esboço. Corte por revolução e OK. Vou criar um esboço nessa face e com a ferramenta linha criar o esboço. Arco de 3 pontos, dou um clique nesse ponto, nesse outro ponto e vou posicionar o arco. Pressiono Ctrl, seleciono essas duas linhas, concêntrico, OK, pressiono Ctrl, seleciono o ponto central dessa linha, esse outro ponto, coincidente, OK, e vou criar as cotas, essa linha 7 e esses dois pontos 0,5. Corte extrudado 0,5 e OK. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, retângulo central, dou um clique nessa linha,
vou posicionar o retângulo. Pressiono Ctrl, seleciono essa linha, esse ponto coincidente, ok. Vou criar um raio de 0,5 dessa linha com essa outra linha, ok. E vou criar as cotas. Essa linha com a linha de centro, 42, e essa linha, 1. Espelhar entidades, seleciono o esboço, essa caixa, a linha de centro, ok. Corte extrudado, passante e ok. Vou criar um esboço nessa face, retângulo central, dou um clique nesse ponto e vou posicionar o retângulo. Pressiono Ctrl, seleciono essas duas linhas, colinear, ok, e vou criar uma cota dessa linha e definir o esboço. Corte extrudado, 4,5 e ok. Vou criar um esboço nessa face, linha de centro, pressiono Ctrl, seleciono esses dois pontos, coincidente, ok. Vou criar dois diâmetros nesse ponto e as cotas 15, 10,61 e essa linha 44. Espelhar entidades, seleciono o esboço, essa caixa, essa linha de centro, ok. Corte extrudado, 2,18 e ok. Assistente de perfuração, furo, furos guia, diâmetro 6, no comprimento total do furo 16, vou desmarcar essa caixa, posições, seleciono essa face, vou criar um furo nesse ponto e outro furo nesse ponto. Assistente de perfuração, furo, furos guia, diâmetro 6. E no comprimento total do furo, 37. Posições, seleciono essa face e vou criar um furo.
pressiono Ctrl, seleciono esses dois pontos, vertical, ok, e vou criar uma cota desses dois pontos, 11,5. Assistente de perfuração, tarraxa reta, furo roscado, M10, no comprimento total do furo 11 e no comprimento total da rosca 9. Posições, seleciono essa face e vou posicionar nesse ponto. Dou um clique nessa engrenagem, propriedades do documento, detalhamento, representação de rosca sombreada e OK. Plano frontal, espelhar, seleciono furos guia 2, furo roscado e OK. Assistente de perfuração, furo com rebaixo, exibir dimensão personalizado, no diâmetro menor 5,6, no diâmetro maior 8 e na altura do rebaixo 6. Passante, posições, seleciono essa face e vou posicionar 3 furos. Linha de centro, pressiono Ctrl, seleciono esses dois pontos, essa linha de centro, simétrico, OK. Vou criar as cotas. Essa linha 66, essa linha com esse ponto 13 e esses dois pontos 28. Fillet, vou criar um raio de 4 milímetros nessa aresta. OK. Ferramenta chanfro, vou criar chanfros de 2 milímetros e seleciono as arestas onde quero criar chanfro. OK. Em material, clico com o botão direito, editar material, aço 1020, aplicar e fechar.
Vou salvar o componente 04 postiço inferior e salvar. Componente finalizado. Se você gostou, se inscreve no meu canal. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.